E aí, gente, tudo certo? Começa mais um episódio da nossa noite de comédia aí, que vai ao ar todos os domingos de noite. Depois de receber o Luca Mendes, eu tenho o prazer de receber a Stephanie aqui comigo, que foi a pessoa que participou da nossa última noite da comédia aqui em Alvorada, né? Que depois a pandemia atrapalhou os projetos. Eu fui o problema, talvez. E eu queria começar te agradecendo, Stephanie, por ter arrumado um espaço na agenda aí de conseguir gravar esse papo contigo. Ah, que isso, eu que agradeço, gente. Tamo aí, estamos só chamando. Stephanie, como eu disse ali, foi o último, antes da pandemia, ali foi o último evento que teve aqui em Alvorada. Desde então, aqui a cidade está tudo fechado, assim, por causa da pandemia. E vocês que trabalham diretamente com o público são os mais afetados, assim, acredito, ou pelo menos um dos mais afetados. Queria saber qual é que foi o Sim. impacto da pandemia para ti, assim. Cara, foram muitas etapas. Hoje eu tava de manhã conversando com o meu porteiro. Eu falei, gente, final de ano, Natal, e eu ainda tô em março. Porque acho que é essa sensação, assim, né? Eu tava fazendo essa viagem no Sul, né? Então fiz, né, o Rio Grande do Sul, Florianópolis, e estava em Curitiba quando... Em Floripa as coisas já estavam meio que caminhando, tipo, já estavam começando a rolar muitos casos e tal. E aí tava na casa da minha mãe, em Brasília, né? E aqui foi um dos primeiros lugares do Brasil que as coisas fecharam. Então, assim, escola fechou muito rápido aqui, tipo, shopping, essas coisas todas. Então, minha mãe tava aqui em Brasília desesperada, falando, volta pra casa. E eu, tá de boa, gente, que isso? Eu lembro de estar em Floripa, mandar uma foto pra minha mãe na praia, falando assim, tô botando corona com água do mar. Olha aí, iludida. E aí, quando eu cheguei em Curitiba, eu tinha tinha alguns shows marcados já, e aí 2 shows caíram. Tipo, teve o decreto e tal, os 2 shows caíram, e aí começou aquele momento real de tensão, assim, né? A gente não sabia, ninguém sabia ainda o que ia ser e tal. Eu consegui adiantar meu voo, chego em Brasília, tipo, Brasília já tava tudo fechado, assim, e eu aí eu comecei a ficar com medo. E aí, assim, pra mim, eu falei assim, cara, eu preciso me reinventar de alguma forma, né? E aí eu comecei a produzir conteúdo pro Instagram e pro YouTube, que não eram conteúdos de stand-up, né? E aí foi um lugar muito legal para mim, não financeiramente, óbvio, mas como artista foi muito legal porque eu consegui encontrar lugares dentro da comédia que eu gosto muito e que eu não estava fazendo há muito tempo, assim, de sketch, essas coisas todas. Então foi uma pausa boa. E aí e aí eu fiquei sem fazer show nenhum. Fiz um show no Drive-In aqui em Brasília e é uma experiência péssima, horrível, assim. Você não tem noção, né? Tipo, é um show no escuro. Aí, assim, as pessoas te escutam pelo rádio do carro. Então, em muitos momentos, assim, elas escutam, então elas têm um delay gigante. Aí a ideia é que se ela achava engraçada, ela buzinava ou dava luz alta para você. Então, eu assusto muito com buzina na vida normal. Então era um cagaço. Então, e aí, tipo, porque para pra pensar, você tá dirigindo, a coisa que você menos quer escutar é buzina e levar luz alta, né? E aí você fazendo um show é tudo que você tem que escutar, né? Então, às vezes, do nada, vinha um pé! Eram umas buzinas, às vezes, aleatórias. Então, foi bem estranho, assim. E aí, os shows começaram a voltar. Aqui em Brasília, a gente não tem muito lugar de show. Tem basicamente um lugar, assim, que acaba recebendo gente grande e tal, que é um bar, mas aí chama de Brasília Comedy. E tem Goiânia, que é perto de Brasília, né? São mais ou menos umas 3 horas de viagem. E aí, Goiânia voltou antes de Brasília. Só que, assim, foi um processo de ir fazer show e ficar desesperada, assim, com muito medo. Porque... E aí eu me sentia... E ainda me sinto muito culpada também de, às vezes, ir fazer show. Que eu falo assim, putz, eu tô fazendo essas pessoas se aglomerarem. E eu sou totalmente do tipo, não, gente, não vai se aglomerar, mas vai se aglomerar para me ver. Entende? Tipo, vira uma hipocrisia gigante, assim. Mas foi um processo bem louco, assim. Ainda tá sendo, né? E aí eu comecei a experimentar online. E aí o Dopamina, né, que é lá de São Paulo, né, o grupo só de mulheres, a gente começou a fazer show online. Eu achei uma experiência ok.
E aí comecei a fazer alguns corporativos online também. Aí eu meio que peguei o time do online e testei 2 vezes meu solo online. E é isso, assim. Tamo nessa, assim, só que eu não aguento mais. Acho que ninguém aguenta mais, né? Queria realmente voltar a trabalhar. Acho que mais sem essa sensação de medo, que eu acho que é o maior problema, assim. Sem o medo, sem a culpa. Porque voltar a trabalhar, a galera já tá voltando, né? Então, não tenho o que fazer. Mas basicamente foi isso. Não, aqui em Alvorada também, como eu disse, aquele último que a gente fez foi o dia 8 de março, que foi o Dia da Mulher, que foi o que tu veio, e depois o bar fechou, e a expectativa do bar aqui é abrir em 8 de março do ano que vem. Ele acredita que o Ou seja, realmente um ano fechado, né? Tu falou dessas tuas novas vertentes, que era coisa que tu gostava na comédia e não usava tanto no stand-up, questão das sketches e personagens e tudo mais. Quem vai no teu stand-up vê que tu foi professora. É professora. Sempre é Não, professora. fui. Agora já me livrei. Não, coitado dos professores, mas realmente saí da sala de aula, que não é meu rolê mesmo. E como é que veio a comédia, assim? Onde é que tu, tipo, que momento que tu viu que era isso que tu queria fazer, assim? Eu sou formada em artes cênicas, né? Então eu tenho um lugar de sempre querer ser artista desde muito nova, assim. Desde criança eu sempre estive muito envolvida com teatro e tal. Eu fiz faculdade de artes cênicas, queria ser fazer a novela das 8, sabe? Queria ser a mocinha e tal. Mas tudo que eu fazia era sempre muito engraçado. Então, tipo, eu fazia peça de drama, as pessoas riam no meio da peça. Então, era para mim, como atriz, era muito frustrante. Que eu queria ser, tipo, a Carolina Dickman raspando o cabelo em Laços de Família, tá ligado? E eu não sou assim. Então, tipo, as poucas coisas de drama que eu fiz, claramente eu não sou boa, assim. Tem até eu fiz uma série pro History Channel, que fala sobre a construção de Brasília. E aí, eu vendo a série, eu acho muito engraçado, porque eu tenho que entrar na cena e eu tenho que falar assim, Getúlio se matou, porque eu era secretária, essa era a minha função. E aí, eu servi o café e era secretária. E falava, Getúlio se matou com um tiro no coração. Eu assisto, eu acho muito engraçado, porque fica tipo meio novela mexicana, sabe? Getúlio se matou! Então, eu tenho zero capacidade de ser dramática, assim. E aí, realmente, durante a faculdade, várias coisas de comédia foram surgindo para mim. Mas, sem dúvida, eu acho que o pontapé inicial da comédia foi com a palhaçaria. Então, eu comecei a estudar palhaçaria e tal, lá por volta de 2011. E comecei a estudar, assim, me dedicar sinistramente. Aí, eu trabalhei aqui em Brasília durante um tempo em hospital, tipo, que a gente chama de palhaços em rede, que é como se fosse uma extensão dos Doutores da Alegria, que tinha aqui. Eu trabalhei no hospital, tinha um grupo de pesquisa de palhaçaria e tal. Então, eu sempre tive uma ligação muito forte com a comédia. Eu sempre amei muito comédia. Só que stand-up era um rolê que era aleatório, assim. Porque como stand-up não é muito algo que vem desse lugar do artista. Geralmente, os comediantes de stand-up não são atores, né? Não são atrizes. São pessoas que têm uma vida, que tem uma sacada cômica boa, principalmente para escrever. E aí foi vindo aos poucos, assim. Eu tinha um amigo que é ator também, que era comediante de stand-up. E aí ele foi fazer um curso de palhaço comigo em Campinas, e ele começou a falar de stand-up. Eu falei, cara, se você tá aqui fazendo na minha área, com a minha galera de palhaço, eu vou me arriscar e vou fazer stand-up também. E aí isso foi em 2018. Não, 17. 2017. E aí o stand-up foi o responsável por virar realmente minha vida de cabeça para baixo mesmo. E aí foi o empurrão que a vida me deu para realmente sair da escola, ir para São Paulo, ir atrás de todas essas coisas mesmo. Falou desse de ir para São Paulo, o Luca, que foi o primeiro que me deu entrevista aqui, ele é gaúcho aqui e ele teve que sair porque hoje tem alguns bares aqui no Rio Grande do Sul, mas na época não tinha um no máximo. E ele teve que ir na cara e na coragem. Como é que foi para ti? Como é que era o cenário ainda? Tu disse que tem um bar hoje em Brasília, então eu imagino como é que era o cenário em 2017 quando saiu. Então, pelo contrário, quando eu comecei, eu
eu tenho um time bom na vida, que de algum, não sei, eu acho que é Deus, sorte, todas essas coisas aí, universo. Aí o universo tá tipo, quem é você, filha? Mas eu tive um time certo, assim, das coisas. Quando eu comecei em 2017, tinha muita noite de comédia aqui em Brasília. Então, tinham vários grupos com galeras que eram, né? Tem uma galera que era mais da antiga e tal. Então, tinha muita gente. Então, eu lembro que quando eu fiz meu primeiro Open, na mesma semana eu fiz, tipo, uns 4 shows. Isso é, tipo, quase um milagre para quando você é Open, né? Você não consegue marcar, tipo, muitos shows seguidos. Então, eu fiz o primeiro Open, aí já marquei um outro, e aí já fui marcando, e aí a galera falou, olha, é legal e tal, vai chamando e tal. E aí eu fiquei nessa de fazer shows aqui em Brasília, 2017 até mais ou menos o meio de 2018. E aí eu fui com mais 3 amigos meus que são comediantes e a gente foi para São Paulo. E aí, quando a gente foi para São Paulo, fez os primeiros shows, eu lembro que o Minhoca tinha acabado... antes disso, eu fiz um show com o Patrick aqui em Brasília. E o Patrick, sem dúvida, é o meu grande padrinho, assim, dentro da comédia. Porque eu fiz um show, aí ele falou assim, cara, você é muito boa, por que você tá fazendo aqui? Vai embora para São Paulo. E eu, tipo, eu ir embora para São Paulo? Claro que não, eu tenho minha vida. Eu tava num relacionamento, sei lá, quase 6 anos. Tipo, eu dava aula, tava tudo estável. Eu falei, jamais que eu vou trocar minha vida estável para ir embora. Isso em 2017, acho que 2017. Aí depois ele voltou em 2018 e falou, tu ainda tá aqui? Aí eu falei, eu acho que isso é um sinal. E aí foi aí o momento que eu falei, cara, quer saber? Aí a gente foi para lá. O Minhoca tinha acabado de abrir e tal. E aí, São Paulo é um outro ritmo de vida, né? São Paulo, você tá fazendo show com a galera que você assiste pela internet, e aí você finge costume, você fica, meu Deus, olha fulano. Aí você, oi, tudo bom? Legal, boa noite. Então, é um rolê muito louco, assim. E aí, a gente foi em 2018, no meio do ano, eu voltei já falando assim, vou para São Paulo. E fim da história. E aí foi o momento que eu voltei, eu tentei fazer um acordo com o colégio onde eu dava aula. Eles não queriam me demitir. Desde o começo do ano eu tava tipo assim, me demitam, por favor. Eu tava chegando atrasada. Eu ficava, tipo, deixava os meninos se matar no meio da sala. Eu ficava, ai, gente, foda-se. E eles não me demitiam de jeito nenhum, porque os alunos gostavam muito de mim. E os pais dos alunos, não se sabe por quê, porque eu acho que eles não conheciam a minha metodologia de ensino, que era deixar os filhos deles se matarem, também gostavam muito de mim. Então, tipo, a escola não tinha motivo. E foi uma escola que eu estudei durante o ensino médio, então, tipo, tinha todo um carinho e tal. Aí eu falei, ó, vou embora. E aí eles falaram, Stephanie, a gente pode fazer um acordo. A gente não costuma fazer, mas a gente faz um acordo. Você pega, né, a chave do FGTS, essas coisas todas, mas devolve a multa. Aí eu falei, tá bom. Aí eu devolvi a multa, tipo, meu Deus, adeus, dinheiro. Era uma grana. Você tava dando aula, tipo, há 6 anos, mais ou menos, 5 anos. E aí eu falei assim, nossa, esse dinheiro ia ser tão legal. Sabe quando você devolve falando assim, gente, Deus, você tá vendo essa boa ação que eu tô fazendo aqui? Me recompensa ali na frente. Por favor, me recompensa. Eu podia ficar com esse dinheiro e ser tipo, foda-se, né? Pau no cu. E aí fui para São Paulo. E aí eu tive sorte, assim, né? O fato do Patrick me conhecer aqui em Brasília e alguns outros comediantes ajudou a abrir muita porta. Então, tipo, meus primeiros opens, assim, que eu fiz em São Paulo foram no Minhoca. Que é uma parada que, tipo, velho, o Minhoca não abre espaço para open, né? Abre quando é o show do minuto, que é e tal. Então, como ele conhecia, curtia meu trampo e tal. Então ele falou, não, vem. Ele falava, tipo, vem, faz 5 minutos aí. E eu ficava, tipo, meu Deus, é o clube do Minhoca e tal. Então eu fui tendo todo esse processo. Assim. Então, tipo, eu, de certa forma, o Patrick ter, né, de alguma maneira, ter me apadrinhado foi um caminho que realmente me ajudou muito. E aí ele foi indicar, aí você faz show no Minhoca, você faz show com os grandes nomes da comédia. E aí você ia lá, eu chegava lá e falava, tipo, ele, nossa, vou fazer show em tal lugar, tu quer abrir? Eu falava, quero, claro. E também muita cara de palminha, assim. Eu lembro que logo no começo eu pedi pro Thiago Ventura para abrir o show dele. Aí o Thiago sobe no palco e fala bem assim, olha, eu não conheço ela, não sei se o trabalho dela é bom. Então, tipo assim, eu não tenho nada a ver com o que ela vai falar, mas recebam agora Stephanie Max. Eu entrei assim, gente, não vou entrar mais, não.
E aí era uma responsabilidade gigantesca. Eu falei, cara, eu preciso fazer com que seja bom, porque ele, tipo, tirou totalmente, olha, não conheço essa mina aí não, mas ela pediu, achei, botei fé nela, porque ela foi bem cara de pau, vem pra cá. Aí eu fiz, graças a Deus, foi bom. Ele falou, porra, que da hora, velho, seu show é massa pra caralho. Abre lá no show que ele tinha no Frei Caneca. E aí, assim, foi indo, assim, né? Então, foi esse realmente esse processo de ir conhecendo as pessoas e tal, mas é um rolê, assim, foi bem vida louca. E passa muito, não sei se até hoje, quando vê até hoje, mas pelo menos no início, muito perrengue, né, para chegar em São Paulo. Até hoje a gente passa perrengue na vida, não tem esse rolê de não perrengue, assim. Passa-se muito perrengue. Eu já passei muito perrengue em Brasília, já passei muito perrengue acho que em todo lugar, assim. Ainda mais, por exemplo, eu não conheço São Paulo até hoje, fiquei morando lá antes da pandemia, eu estava quase 2 anos morando lá e eu não conhecia. Então as pessoas falavam assim: ah, vou fazer um show em Itaquera. Você quer fazer? Eu falei, tá. Só que, tipo assim, eu falei, não faço ideia onde é Itaquera. Aí eu vou lá, na loucura, pego um metrô. Aí eu falo, gente, eu acho que aqui é meio perigoso, legal, bacana. Então aí você leva uns perrengues desses, assim. Só que o bom de ter feito muito show aqui em Brasília em bar, porque aqui em Brasília não tem um comedy, né, bonitinho e tal, te deixa com uma casca mais dura, sabe? Porque bar é um lugar que, tipo assim, você fazer show no Minhoca é uma delícia, sabe? O público tá ali, ele foi pra lá, ele tá, tipo assim, eu respiro comédia, ele conhece a comédia. Show em bar é um cara que, tipo, é um grupo de amigos que foi comemorar aniversário e você tá enchendo o saco deles, porque eles queriam estar fofocando da vida, sabe? E aí, de repente, no meio tá, parabéns! E você, que legal! Então, você fazer show. Eu fui fazer um show, ainda agora, tipo, da época de quarentena. Eu vou fazer um show, o show era um bar super aberto, passa o ônibus no meio do punch, sabe? Então, eu vou contar a piada e vem o ônibus falando. E aí você aprende a lidar com. O cara da moto, daquelas motos do randandandan. E aí você vai lidando, aprendendo a lidar com tudo isso. Então, tipo assim, é claro que meu sonho é chegar num patamar desses caras grandes, que tem um show solo, que você vai pro teatro e, tipo, todas as pessoas saíram de casa para te ver. Então, assim, você já tem 60%, sei lá, mais do que 60%, sei lá, você já tem quase garantido que essas pessoas vão rir de você. No bar, você tem que lutar e falar: oi, vamos lá, presta atenção, oi, vem aqui e tal. Saber lidar é um grande perrengue, assim. Mas perrengue financeiro, e menina, até hoje também. Tu falou dessa questão do show. Eu lembro que quando tu veio para Alvorada, tu perguntou, tá, e aí, o pessoal lá tá acostumado a stand-up, e tinha essa. Aqui ainda a gente está tentando criar essa cultura, eu e o Douglas aqui, né? E o Douglas também fala bastante que outro show que é ruim, pelo menos ele acha complicado de fazer, é corporativo também, né? Ai, sim, você quer morrer com o corporativo. Porque imagina, a pessoa geralmente está trabalhando há horas e aí vai lá, tipo, agora vamos fazer um show de stand-up. Às vezes você não tem lugar para fazer direito. Você está num lugar que é totalmente. As pessoas estão de pé. Eu fiz show corporativo que os funcionários estavam de pé, eu estava de pé também e mal tinha um microfone. Mas com o tempo você vai aprendendo as manhas mesmo. Assim, eu fiz uns corporativos pelo Zoom. E aí você fala, cara, não é só ficar contando piada, é conversar com essas pessoas, tipo, fazer com que você seja brother delas também, sabe? Então, tipo, eu fiz para 2 escolas também, uma escola e uma faculdade, e aí você vai aprendendo que você vai se adaptando mesmo, assim. E o negócio do corporativo que é muito bom porque é o lugar onde tem grana, né? Geralmente é onde tem mais a quantidade de dinheiro, então você aprende a se moldar. Eu fui fazer para uma. Eu falo muito de coisas de escola, então geralmente as escolas me chamam, só que as escolas eu acho que elas falam assim: ah, ela faz piada de escola, mas não sabe meu material todo. E meu material não é um material fofinho e limpo que nem do Diogo Almeida, que faz coisa de professor e é tipo assim: minha mãe é muito fã do Diogo, tipo, assustadoramente. Ela fala assim: por que você não faz igual ele? Eu falo: oh, obrigado pelo apoio. Mas então, tipo, e aí eu comecei a aprender a adaptar, assim, porque no meu texto eu tô sempre zoando dos alunos, eu xingo, eu falo que os meninos estão xingando também.
E aí eu falo, gente, beleza, eu vou apresentar. Falo, tá, então eu vou cortar os palavrões. Eu tenho uma piada que fala assim, que o aluno tá falando, o fulano pegou minha caneta, enfiou no cu dele e mandou eu cheirar. E eu cheirei. E aí eu, tipo, não posso falar isso, porque a dona da faculdade, que tem, sei lá, 70 anos, aí fala, passou do sovaco e eu cheirei. Ai, beleza. Então eu comecei a aprender a adaptar, assim, que é um outro rolê também. Stephanie, quando a gente estava combinando de marcar essa entrevista, tinha dado, até a gente não fez antes, porque tinha dado toda a divulgação, vazamento de todas as situações de abusos na comédia, né? Com a Dani Calabresa, sim. A Giovana também publicou alguma coisa no respeito, e tu mesmo disse, me dá uma semana que eu estou muito impactada com isso que está acontecendo. Qual a importância que tu vê dessas histórias, desses casos, estarem ganhando mídia agora, assim, para vocês, né? Eu tenho lugar de falar, eu não tenho nem o que falar, assim, mas qual a importância que tu vê disso ter vindo à tona nesse momento? Cara, assim, é muito louco, porque logo quando eu presenciei muitas das cenas que a Giovana passou, né? Então, convivia bastante com a Giovana quando eu estava em São Paulo. Então, tipo, quando no vídeo dela que ela fala que ela foi privada de fazer o show no lugar, porque o dono do comedy, não, tipo, o dono, sei lá, alguém, né, que disse que falou assim, você não pode fazer e tal. Esse é eu e ela que íamos abrir o show. E aí eu abri e, tipo, falaram, você não pode, eu vou ver a Giovana, tipo, em prantos, de, tipo, cara, você ser proibida de fazer o show por uma questão e tal. É muito louco, porque aí, durante essa semana que na história da Dani Calabresa estourou, e aí a Giovana foi e postou o vídeo também, eu fiquei muito impressionada quando muitos comediantes apoiavam a Dani, tipo, os comediantes da cena do stand-up. Tipo, Dani, estamos com você. E aí eu comecei a olhar e falar assim, amigão, você não enxerga a cena que você vive real, assim. Eu fiquei olhando e falei, cara, não é possível que essa galera não sabe onde está, o que está acontecendo. A gente sofre muito assédio. Então, assim, a gente para pensar, quando você tá num meio que é muito masculino, a mulher sofre assédio a vida toda. Isso é um ponto, um fato. Não tem uma mulher que você conheça que não tenha sofrido assédio. Sofre assédio desde muito nova, né? Na rua. Então a gente aprende a lidar com essas situações de assédio. Como a comédia é um meio muito masculino, e né, tanto masculino, porque são de maior forma, né? Tipo, a maior quantidade são homens que fazem comédia, as pessoas que consomem sempre um conteúdo que é muito por uma visão masculina. Então a gente tem um lugar que a gente está ali na labuta, quebrando barreiras mesmo, né? E aí, tanto que quando começou a estourar, eu falei, cara, eu não conheço uma mulher que faz stand-up que não sofreu algum assédio moral ou sexual. Porque é isso, assim, a gente sofre muitas formas de assédio, principalmente veladas com um lugar de brincadeira, né? Tipo, não, é piada, hahaha. É uma mão que se aperta de... É igual o que aconteceu com a deputada em São Paulo, né? Que o cara vai chegar, tipo, para falar, ele passa a mão levemente no peito dela e depois passa a mão na cintura. Isso eu já passei, tipo assim, vamos tirar foto no final do show. Isso acontecer. Então, tipo, como é que eu saio de uma mão dessa se o público todo tá olhando e vai tirar foto? Já fui fazer show, uma vez aqui em Brasília, fui fazer show, eu e a Giovana estávamos de vestido, e aí o comediante daqui falou no microfone assim, vamos tirar a foto pro outro lado, que é bom que o público consegue ver a calcinha. Isso sim, no microfone, para todo mundo. E aí você fica... Aí eu mandei tomar no cu na hora, foi tipo instintivo. Eu falei, vai tomar no cu. Minha vontade era sair e não tirar foto, né? Só que é isso, assim, a gente vai se diminuindo, vai assentando, vai engolindo e tal. E aí com essas histórias todas, foi feito um grupo com todos os comediantes, e aí foi, tipo, um grupo, sei lá, com 250 pessoas. E aí começaram as mulheres contando, tipo, situações que passaram, né? Tipo, eu fui assediada de tal forma, algumas expuseram os nomes dos comediantes, outras não falaram. Então, assim, pra gente foi um final de semana muito muito cansativo, porque emocionalmente mesmo, né? Você vê situação, tipo, as mulheres próximas de você passando por situações de assédio, e aí depois a gente se juntou
conversou com 2 psicólogas que deram todo o suporte profissional pra gente, né, só com as meninas da comédia. E aí esse suporte profissional aconteceu, tipo, falando assim, ó, elas são psicólogas da área de trabalho. Então elas falaram, assédio no trabalho é algo que é muito comum, infelizmente. Só que vocês não são uma empresa. Então, tipo assim, não é tão fácil denunciar. Então as pessoas falam assim, por que você não vai lá e denuncia? E fala assim, olha, fulano foi isso. Aí você tem que ir na delegacia. Aí quando você vai fazer na delegacia, como é que você vai provar um assédio? Tipo assim, eu passei por assédio, eram passei por um assédio que são sexuais 2 vezes, e uma tava só eu e uma pessoa dentro do carro. Então, tipo, como é que eu vou provar? Tipo, por mais que a justiça leve em consideração o depoimento da vítima, eles não vão, tipo, não tem uma prova concreta, sabe? Então é um processo que é muito complicado e tal. Eu acho que a partir desse momento que teve essa exposição, a gente vai chegar num lugar de, tipo, ó, vocês têm consciência do que acontece. Então não fiquem, porque antes os caras ficavam, meu Deus, eu não imaginava. Eu falo, cara, amigo, como assim você não imaginava? Não tem como você não ter imaginado. Mas enfim, a gente acredita que realmente não imaginava, só que agora eles sabem, né? Então vamos ver se quando a cena voltar de verdade, né, de voltar a fazer show, a gente tenha um pouco mais de segurança mesmo para fazer esse trabalho, que é o mais complicado pra gente. E tu acha que, por exemplo, tudo isso que aconteceu agora, assim, que foi o primeiro da Adri Calabresa, que foi o estopim, e os outros que vieram depois, quer dizer, com certeza tem importância, mas vai ter esse impacto a longo prazo, assim, de quando voltar a cena, quando voltar o movimento, isso realmente se manter vivo, essas notícias que aconteceram, todas essas denúncias, para que isso não ocorra mais? Ou pode acontecer, por exemplo, de cair no esquecimento daqui a um ano e vocês voltarem a sofrer com situações como essa? Eu tenho um lado que é muito positivo, que fala assim, gente, estamos construindo um mundo melhor e vamos dar as mãos né, e acreditar. Eu sempre acredito, isso é muito uma verdade, assim, eu acredito que todas as pessoas podem melhorar. Eu acho que todo mundo tem direito a realmente uma segunda chance. E, tipo, de se provar que, né, de provar que melhorou, de provar que se tornou uma pessoa melhor e tal. Só que a questão que a gente está falando, o assédio, é uma questão de machismo estrutural. Então, ele está muito enraizado na nossa sociedade. Não é só, por exemplo, o fato de você ser um homem, e principalmente né, um homem cis, branco, essas coisas todas, você tem enraizado inúmeros privilégios que são muito difíceis e é um exercício de desconstrução diário. É a mesma forma que, por exemplo, tanto você quanto eu, que somos pessoas brancas, a gente tem que ter um exercício de desconstrução diário sobre racismo. Porque a gente vive numa sociedade que é racista. Então a gente tem que pensar o tempo todo em situações, cara, isso é racista? Como não, né? Como eu não sou, não, eu não sou racista e tá ótimo. Mas como é que eu tenho esse pensamento antirracista? O que eu posso estar fazendo? E aí é uma das coisas que as meninas bateram muito na tecla, assim. Não é só o fato de não assediar, mas é o fato de dar oportunidades pra gente. Tipo, por exemplo, o que vocês fizeram, né? De ter uma noite e tudo mais com as mulheres. Isso é abrir oportunidade. Mas, assim, e a cena do stand-up tem essa questão, né? Tipo, você vê um show só com homens e você não tem não tá escrito Noite dos Homens, mas se tem uma noite só com mulheres, é Noite das Mulheres. Então, tipo, eu queria que fosse uma noite. Eu queria que, de repente, eu e a outra menina, e fosse, sei lá, mais um cara, fosse só uma noite. Não fosse. Tipo, eu entendo, por exemplo, né, quando eu fui era uma noite temática porque era Dia da Mulher e tal, e tudo mais. Isso, mas quando se a gente pensa no normal, no dia a dia, a gente tem que ter oportunidades para todo mundo, né? É a mesma coisa que senão a gente fica segregando e não é claro que o lugar de segregar para criar força, para lá na frente a gente ter um movimento que seja realmente igualitário, é necessário. Então, eu preciso de ter grupos como Mamacitas, como Dopamina, como 1 milhão de grupos que têm formado só por mulheres, para que a gente se fortaleça e quando a gente tiver a oportunidade, a gente esteja lá no meio de igual para igual sempre, né? Tanto com o apoio do público quanto do apoio dos comediantes.
E a mesma coisa como Coisa de Preto e tudo mais. Só que eu sonho no mundo, eu sou a sonhadora, né? E realmente acredito que a gente pode chegar num lugar que é igualitário, só que não depende de mim. Eu tô fazendo o meu corre, eu tô, tipo, lutando 2, 3 vezes mais que os caras para ser aceita, para ser respeitada, para ser aceita e respeitada pelo público. Tipo, é muito raro o cara ser julgado pelo que ele veste, pelo fazendo comédia, sabe? Então o cara veste uma roupa. Se o Murilo Couto quer subir no palco fazer shows de descalço, tudo bem. Se o Vitor Camejo quer subir no palco fazer um show de terno, tudo bem. Eu tenho que pensar na roupa que eu vou. Porque eu falo, puta, se eu for com uma roupa assim, talvez a galera preste mais atenção na forma, no que, não no que eu tô falando, mas preste atenção em outra coisa, sei lá, no meu corpo. Então, tipo, são todas essas questões que é uma desconstrução que tem que acontecer, tanto do próprio meio, quanto também do público, né? Só que para acontecer do público, o meio da comédia precisa se esforçar. Então, é dar mais oportunidades para as mulheres, tratar a gente de igual para igual. A gente precisa ser tratada de igual para igual. Eu cansei de ver, de estar num camarim, principalmente aqui em Brasília. Cansei de estar num camarim, os caras estarem conversando sobre comédia e eu ser excluída da conversa. Tipo assim, Stephanie. A Stephanie não. Aí, assim, aí eu sou topetuda, né? E vou lá e falo, porra, podia fazer a piada desse jeito. Ser ignorada, não passar 5 minutos do cara que tá do meu lado falar a mesma coisa que eu, o cara falar, porra, ideia boa pra caralho, vou testar. E aí você ficar, galera, não tem mais ninguém vendo isso, não é possível. Mas é uma questão estrutural. Então, assim, é muito. Assim como eu, em muitos momentos, fui muito machista, mesmo sendo mulher e mesmo sendo criada por uma mãe que é feminista sem saber que é feminista. mas, assim, é um processo de desconstrução. A gente tem também as nossas barreiras, né? Eu acredito nisso, mas tem uma partezinha de mim que já tá muito desiludida com o mundo, fala, foda-se, não tem jeito, vai ser a mesma merda. Mas eu realmente quero acreditar, assim, né? E tentar ao máximo fazer com que dê certo. Então, assim, a gente precisa, principalmente as mulheres, precisam cada vez mais se fortalecerem como um coletivo para a gente ocupar esses lugares. Quanto mais lugares a gente ocupa, mais a gente vai ter oportunidade de ser tratada como igual. Mas é um processo. Eu sei que talvez isso não vai ser algo que eu vou ver na minha geração, mas eu sei que o que a gente está fazendo agora está plantando para outras mulheres mais para frente, quando entrarem na comédia, assim como Carol Zócoli, como Mel Maher, como Cris, como a Ariana, começaram, a Vanessa Morgado, tipo, essas meninas estão há mais tempo, começaram lá atrás levando muita porrada e abriram espaço para hoje, por exemplo, a gente está podendo falar sobre isso. Elas passaram por inúmeras situações de assédio e não falaram nada, então, tipo, é um processo mesmo. Queria que fosse assim, né? Acabou! Vamos viver no lindo mundo da arco-íris. Stephanie, para a gente encerrar, que projetos tu tem para daqui agora, quando voltar? Tu falou que tu já está testando teu solo. O que a gente pode, quem acompanha teu trabalho, pode esperar para 2021? Assim? Cara, não sei, fica aí acompanhando, mentira. Eu testei meu show solo. Que dia hoje? Que dia? Domingo? Eu testei no. Ai, gente, que esse é Alzheimer. Sexta-feira. E aí eu testei, e aí eu ando fazendo coisas diferentonas, assim, que não são só stand-up, né? Porque eu, né, tenho toda essa história minha com a comédia há muito tempo e tal. Então, eu tô nesse lugar de tentativa de deixar o solo redondinho, que é um solo que eu já tô dizendo que não é mais um solo de stand-up, um solo de humor, que eu acho que combina mais com essas misturebas. Não, é uma mistureba, assim, bem maluca. Tem um narrador no meio do que fala comigo, tem vídeos meus criança, então eu canto um rap, sabe? Umas coisas bem malucas, assim. Então, eu acho que é mais para um show só de humor do que um show só de stand-up. E então eu quero ver se eu fecho tudo isso bonitinho para começar a rodar com ele nas outras cidades, assim, tentar voltar aí pro sul, fazer show aí de novo. Sim, por favor, eu quero mesmo. Eu achei uma experiência maravilhosa, assim, de troca, de conhecer e tal. Então, para mim foi sensacional. Então, eu quero ver se eu volto. E assim, eu tô em Brasília, né? Eu tô presa em Brasília desde o começo da pandemia.
eu pensei que eu falei, vou passar uns 3 meses aqui, depois eu volto para minha vida em São Paulo. Tenho, tipo, coisas encaixotadas de um monte de casa, assim, sabe? Tá na casa da Fernanda, tá na casa da Cíntia, mas a Cíntia já se apossou da minha airfryer, assim, ela já sente como se fosse dela. Vira e mexe, ela tá lá com pão de queijo, com uma batata, eu falei, que bom que você tá usando, que ela esteja funcionando até eu voltar. Então, tipo assim, a ideia é essa, né? Infelizmente, eu não vou ser vacinada tão cedo, porque, né, eu tenho 30 anos, não tenho nenhuma graça, eu não tenho nenhuma doença. Pensei em furar a fila com a minha carteirinha de professora, que está vencida. Pensei, não me julguem, mas pensei em falar, gente, dou aula, toma aqui, bota essa vacininha aqui. Mas eu percebi que, infelizmente, a gente vai ter que voltar nesse estado de alerta mesmo, né, de preocupação, mas é isso. E aí eu pretendo dar uma viajada, tanto, né, para o sul de novo, como para o Nordeste e tal, para trabalhar esse solo. E fazer mais conteúdo para a internet, principalmente esses meus conteúdos que são mais diferentões mesmo. E é isso, fortalecer cada vez mais e ficar rica, famosa, sair na revista de Caras. Ninguém nem mais lê Caras, né? Mas quero fazer, tipo, que nem eu tava vendo... Ai, gente, me julguem. Mas eu estava vendo o documentário da Anitta, a série dela. E aí ela, tipo, ela levou a família toda dela para esquiar. Eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. Eu já mandei mensagem para minhas amigas, olha, quando eu ficar rica e famosa, eu vou levar vocês para esquiar. Isso é o rolê. Não sei se isso vai acontecer em 2021, né? Mas vai que, né? Imagina a gente ver nessa entrevista e falar assim, olha lá, ela realmente conseguiu. Mas, assim, é trabalhar cada vez mais, principalmente com a internet e principalmente com o stand-up, assim. 2020, por mais que seja um ano que foi uma merda, porque a gente não precisa nem entrar em detalhes, né? Tipo, a quantidade de mortes, um desgoverno que a gente teve. E aí a gente, independente, né, com todas as situações, eu acho que foi um ano que foi muito de ressignificar muitas coisas para todo mundo. Esse tempo que a gente teve que ficar em casa forçado fez a gente repensar muito. Então, assim, eu tenho certeza que você vai sair para 2021 tendo muito mais certeza do que você quer da sua vida do que de repente 2020, que a gente estava meio tipo cheio de sonhos, mas o que eu tô fazendo da vida, sabe? Então, porque quando você tem muita oportunidade, às vezes é mais complicado, né? Quando você fala assim, gente, eu tenho isso e é isso, assim, é meio aquela virada de chave de quando as pessoas também, tipo, passam por uma situação que ficam doentes, né? Tipo, tem uma situação e aí ela tem mais uma oportunidade. Eu acho que é isso, assim. Tá passando um carro de som aqui, não sei se vai vazar o som do circo ou alguma coisa. Ao lado do avião, tem um avião aqui abandonado, mas enfim, isso é uma outra história, para um outro dia. Mas eu acho que a gente vai entrar em 2021 realmente com esse lugar de, tipo, estamos tendo uma outra oportunidade. Vamos... Todo mundo dói na cabeça? Então, com certeza, tomando medicamentos e tal. Tá passando. Mas eu acho que a gente vai entrar realmente com esse lugar de uma nova oportunidade, assim, tanto as nossas relações pessoais como as relações profissionais. E a gente mesmo vai entrar um 2021 falando, cara, é isso, com sangue no olho. Porra, a gente sobreviveu a essa merda, então vamos fazer dar certo. Eu acho que é isso. Stephanie, eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer por ter topado participar. Eu espero ter sido tão legal para ti quanto foi para mim ouvir tuas histórias e ouvir tudo que tu tem para dizer. Eu que agradeço. Eu falo muito, né? Às vezes eu fico, gente, eu acho que eu tinha que ser mais sucinta. Mas se deixar, eu falo, como diz minha mãe, eu falo que nem homem da cobra. Então, não faz sentido nenhum esse ditado para mim, mas eu sempre uso. E é isso, mas muito obrigada mais uma vez. E assim, quando tudo der certo, estou aí firme e forte. Vamos fazer shows. E espero que vocês todos fiquem bem também e que tudo isso passe logo, na medida do possível, que a gente tenha uma vacinazinha e se torne jacarés. Mas sim, a gente te espera, quando isso passar, para tu voltar para cá mesmo, fazer mais um show com a gente. Pode deixar, só chamar que estamos aí. Um Tchau, beijo, tchau, muito obrigada. Capaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.